que hoje a gente está tratando da questão da corrupção, mas a gente trata também de pancadaria, que seria impensável. Então vamos a Brasília de novo com a minha musa Débora Sena. Quero saber de você, que história é essa que você começou a contar para a gente? Um possível conflito entre os poderosíssimos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Que história é essa que o David Agape começou a desvendar em seu seríssimo trabalho de investigação? Pois é, Serrão, parece que ali no ambiente do Supremo Tribunal Federal, os ministros vão tocando os seus relacionamentos, ora em parceria, ora em fogo amigo e até mesmo em ações que fogem aí do esperado por nós que acompanhamos passo a passo esses desdobramentos envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Hoje nós ouvimos no Jornal da Auriverde, o jornalista David Agape, que informa agora da existência de um levantamento de um número que ultrapassa 2.000 CPFs levantados pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, por meio do ministro Luiz Felipe Salomão. O que Moraes tentava identificar por esse levantamento era exatamente a existência de servidores da Justiça brasileira em diversas frentes, diversos órgãos que porventura tivessem alguma ligação com o 8 de janeiro. Então, a partir do acionamento de Alexandre de Moraes, o então Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, foi atrás de mais de 2.000 CPFs para, então, apresentar ao ministro Alexandre de Moraes e em meio a essa investigação, que eu não sei se eu posso denominar assim, porque oficial não é, se é legal a gente pode discutir aqui com os nossos comentaristas, agora que é moral a gente sabe que não, porque já começa a se discutir no horizonte de Brasília que a intenção de Alexandre de Moraes era justamente fazer uma devassa contra esses servidores da Justiça e então instaurar uma série de procedimentos de perseguição. Agora, o curioso é que no meio desses documentos encontrados por David Agape e amplamente divulgados aí agora por meio de A Investigação, que é o trabalho que o David Agape traz todos os dias, todas as semanas, a conhecimento da população, né? Ele que está aí entre um dos principais jornalistas do país, mas fazendo um trabalho independente, mas em meio a esses documentos encontrados pelo jornalista, havia uma petição sobre ninguém mais, ninguém menos que o ministro Flávio Dino. E aí agora a gente vai ouvir novamente o que David Agape disse hoje em entrevista à Auriverde. Em aberto. Então, Flávio Dino tem um processo secreto contra ele na mesa do Alexandre de Moraes, na gaveta, né? Na gaveta do Alexandre de Moraes. E é importante destacar que Flávio Dino e Alexandre de Moraes são parceiros, eles são aliados, né? Eles são comparsas, poderíamos dizer. Eles são comparsas. Então, nesse caso do Luiz Pablo, jornalista do Maranhão, houve uma dobradinha entre Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Quem entrou com a denúncia? Flávio Dino. Quem assumiu o caso? Alexandre de Moraes. E foi Alexandre de Moraes que mandou quebrar o sigilo da fonte do Luiz Pablo. Foi o Alexandre de Moraes que cometeu essas ilegalidades a pedido de Flávio Dino. Então, é o toma lá e o da cá, para perseguir a imprensa. E os dois, inclusive, agora são os dois que estão com esse papo de vamos rediscutir, vamos discutir novamente a exigência de diploma. Temos mais um vídeo do David Agape complementando esse entendimento. Vamos ouvir. Essa dobradinha Flávio Dino e Alexandre de Moraes, eu publiquei essa reportagem também para deixar claro para o Flávio Dino, um recado para o Flávio Dino. Flávio Dino, Alexandre de Moraes está de olho em você, meu amigo. Ele tem um negocinho contra você. Fique esperto. Fique esperto, porque a situação não está legal.
Agora, eu fico imaginando como que vai ser a DR. Tem pessoas comuns, descobrindo valores que nem imaginavam ter e sacando um bom dinheiro. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. São mais de 10 bilhões esquecidos parados no Banco Central. E a grande mídia também não mostra como fazer. Mas existem 7 brechas ocultas onde pode ter dinheiro que é seu. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse já e recupere o que é seu. De Alexandre de Moraes e Flávio Dino, depois dessa revelação. Será que vai ter uísque com charuto ainda? Ou será que a amizade vai acabar? Não sei. Vamos ver qual será o final dessa amizade entre o ovo e o rocambole. Agape, obrigado. Serrão, agora é importante dizer que David Agape surge agora não apenas fazendo afirmações, ele traz uma ampla reportagem, como eu disse, apresentando esses documentos, inclusive todos os ofícios que foram enviados a órgãos da Justiça, fazendo essa revirada aí das pastas para encontrar esses servidores ligados ao 8 de janeiro. Então, os documentos assinados pelo ministro também são expostos pelo jornalista. Então, a gente vai agora trazer um trecho dessa reportagem que explica exatamente como é que esse perímetro, né, de ações de Alexandre de Moraes em torno de Flávio Dino se dá. Abrindo aspas aqui para David Agape, ele diz o seguinte: a devassa foi tal que a base de dados incorporou nomes retirados de processos sigilosos e alcançou o então ministro da Justiça e atual ministro do STF, Flávio Dino. Ele foi cadastrado como requerido em uma petição aberta a partir de uma notícia-crime apresentada pelo deputado estadual Leandro de Jesus, do PL, por omissão diante dos atos do 8 de janeiro. Embora o andamento público não revele o desfecho do pedido, o CPF de Dino seguiu para a mesma checagem funcional aplicada a pessoas presas, investigadas em inquéritos coletivos e denunciadas em ações penais. Portanto, a gente já entende que o ministro recebeu aí, diante dessa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, em consórcio com Luiz Felipe Salomão, o mesmo tratamento desses investigados pelo 8 de janeiro. Que rumo será que isso recebeu ali no ambiente do Supremo Tribunal Federal, Serrão? A gente tem também esses documentos, como eu disse aqui, para exibir aí para nossa audiência. Não precisamos nos debruçar de maneira individual, mas exibir aqui, como eu disse, que esses documentos, inclusive, trazem ao final a assinatura do ministro Luiz Felipe Salomão, mostrando, então, essa iniciativa de petição para que órgãos da Justiça apresentassem, então, ou fizessem um cruzamento de dados que apresentasse esse resultado concernente aos envolvidos do 8 de janeiro na Justiça. E como eu disse, Serrão, foi nesse contexto que o nome de Flávio Dino, a gente sabe que há uma grande polêmica em torno da ação do ministro no 8 de janeiro, se ele foi omisso, se ele não foi omisso. Eu só queria ser mesmo uma mosquinha nos corredores do Supremo para saber o que Moraes pensa disso. Agora, o Agape, em entrevista à Auriverde, falou, inclusive, sobre como funciona esse mecanismo, e nas palavras dele, de acadelamento de outros ministros em relação à atuação de Alexandre de Moraes. Serrão. Que parada sinistra. Então eu vou convocar os craques do comentário da Univerde Brasil, agora às 3h50, para a análise. Gerson Gomes, que rolo é esse? Como é que a gente explica uma bomba dessas que foi detonada hoje pelo grande jornalista David Agape? O David Agape tem feito um trabalho sensacional, né? Acho que já está na Vaza Toga 5, se eu não me engano. Ele trouxe uma série de informações do que acontecia nos bastidores. E você sabe que, na época, eu me lembro que eu fiz um contato com uma comissão que funciona no parlamento. É uma comissão, na verdade, entre senadores e deputados federais, que é responsável
pela fiscalização do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência. E eu me lembro na época que tinha o Ramagem nessa comissão, acho que tinha o Luiz Felipe também, mas eu fiz contato com alguns desses parlamentares e pedi que houvesse, da parte deles, uma convocação de alguém do gabinete do Alexandre de Moraes para explicar esse núcleo de inteligência paralelo que ele montou ali no TSE. Isso era completamente fora de controle, fora do sistema brasileiro de inteligência e, pior, ele utilizava terceiros, seja por intermédio, agora que nós sabemos, do atual, né, presidente do STJ, mas não somente isso. Houve empresa contratada para fazer esse rastreamento. E aí eu vou confidenciar para vocês algo que eu acho que eu nunca contei no ar, mas essa empresa que foi contratada, acontece que eu acabei descobrindo que o meu nome também estava numa dessas listas, né? E essas listas que eram acompanhadas. E fiquei sabendo, não, obviamente vou preservar o sigilo da minha fonte, eu nem sei se eu sou considerado jornalista, né? Porque eu não tenho diploma de jornalista, mas por enquanto, já que o STF não mudou ainda o entendimento, eu posso preservar o sigilo da minha fonte. Mas você sabe que eu descobri que todas as minhas postagens, todas as minhas redes sociais, e não somente minhas, estavam sendo monitoradas e pagas por mim mesmo. Ou seja, eu, pagador de impostos, estava pagando para ser fiscalizado por um sistema de inteligência ilegal, espúrio. E isso foi feito com uma contratação e que, por sinal, me parece que ainda existe algo parecido ainda, que monitora o que se fala dos ministros do STF. Mas essa especificidade do Flávio Dino me chamou a atenção em um aspecto. É que ele foi arrolado por engano, eu acredito que por engano, porque ele era o ministro da Justiça e pairava sobre ele a suspeição de ter agido com negligência, no mínimo culposa. Mas eu tenho aqui os nossos especialistas no direito e eu defendo a tese de que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, não foi negligente de forma culposa, porém dolosa. Essa é a minha opinião. Mas pelo fato dele ser ministro da Justiça e o que aconteceu no 8 de janeiro, de certa forma, está relacionado a ele, depois até nós vimos ali na CPMI que as câmeras do Ministério da Justiça sumiram, as imagens desapareceram, e nós sabemos de muitas coisas, como, por exemplo, a presença da Força Nacional nas garagens ali do Ministério da Justiça, até mesmo na parte externa, armados e equipados para controle de distúrbios e que não foram utilizados. Sabemos da presença de um coronel da PM no gabinete dele do lado da Celina, ali a vice-governadora, e tudo aquilo que aconteceu em Brasília ainda está muito mal explicado, Serrão. E apesar disso, o Flávio Dino foi ali arrolado entre aqueles CPFs que deveriam ser monitorados e, insisto, ilegalmente monitorados. E como a Débora colocou, imoralmente monitorados, porque isso, na verdade, como eu havia feito essa provocação à época, essa comissão, deveria estar sendo, pelo menos, fiscalizado pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, que se reporta ao parlamento, como é aqui nos Estados Unidos. Mas nem isso. Ele conseguiu criar um núcleo de inteligência, que hoje a gente sabe que o Tagliaferro já mostrou para a gente como funcionava, e esse núcleo de inteligência nos monitorou. Não sei se ainda estou sendo monitorado, Serrão, mas na época estava. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.